Sejam bem-vindos. Mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? Quem tá chegando aí, vamos aproveitar. Pega aí esse aviãozinho que tem aí do ladinho do seu celular, fica do lado direito, e chama todo mundo que você conhece, que gosta de baralho cigano, para vir estar aqui com a gente. Então é só encaminhar essa live. Vamos lá, gente, só clicar aí no aviãozinho. Tudo bem? Virgínia, Mônica, Carla, tudo bem, meninas? Como vocês estão? Boa noite. Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Sim, não? Oi, Mara, tudo bem? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Boa noite. Sim, muito bem. Então vamos lá. Vamos aproveitar para chamar as pessoas para nossa aula. Do lado direito aí, lá no cantinho, tem um aviãozinho, parece um aviãozinho de papel. A gente clica nele e chama todo mundo que a gente conhece para estar aqui com a gente, aprendendo um pouquinho mais de baralho cigano. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 18h18, nós temos aula. Oi, Jô, tudo bem? Virgínia, tudo bem, Virgínia? Boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? Por enquanto os meninos ainda não chegaram. Chegou algum menino já? Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Jô. Vou dar uns minutinhos para o pessoal ir chegando. Eu deixei uma caixinha e algumas pessoas me pediram os conselhos das cartas. Então, qual conselho essa carta traz, né? E aí a gente vai olhar os conselhos de algumas das cartas hoje. Ele é lindo. Carla, ele é lindo. O que eu fico assim, ele é branco, né? E quando a gente manuseia muito, pode encardir. Eu não testei ainda, né? Pra ver se vai chegar a encardir. Mas ele pode dar uma encardidinha. Então, é um baralho que eu acredito que precise de mais manutenção. Então, viu que já tá com marca, pega um paninho, pega seu talco, limpa o baralho para que ele não fique, né, cheio de marca, mas ele é lindo. E assim, bem prático, né? Ele tem só as figuras mesmo. Eu apaixonada eu estou. Achei ele realmente muito lindo. Que bom, Dorva, que você tava com saudade. Eu também fico com saudade de vocês. Eu gosto de estar aqui pra gente bater esse papo. Cheguei, que bom. Tinha caído, Mara? Acontece, às vezes a gente despenca aí a internet. Falando em despencar a internet, aqui está chovendo torrencialmente nesse momento. Então eu peço desculpa antecipadamente caso caia, tá? Acredito que não vai ter falhas, mas como a chuva está, agora deu uma diminuída, mas como estava bem forte, se voltar a ficar forte, a gente não sabe como fica a rede elétrica. Então, se cair, é por conta disso, tá? Mas acredito que vai correr tudo bem. Muito bem, voltei, que bom. Oi, Everton, olha os meninos chegando. Então, vamos lá. Por que carta a gente começa os conselhos? Qual carta vocês têm dificuldade em dar um conselho? Impera Luz, seja bem-vinda.
Enquanto vocês colocam a carta aqui, para quem tá chegando agora, ainda não me conhece, é a primeira vez que está aqui comigo, eu sou a Daiane Ali, especialista em baralho cigano, criadora do Cartas que Falam, e eu ensino você a ler baralho cigano de forma assertiva, desenvolver a sua intuição e conquistar a sua independência, ajudando pessoas. Essa live fica gravada, mas fica gravada na rede vizinha, tá? Então, se alguém puder colocar o nome da rede vizinha aqui, eu agradeço. Então, se você perdeu algum pedacinho da live ou não conseguiu assistir inteira, você pode assistir depois na nossa rede vizinha. Já aproveita e segue lá também, tá? E quem tiver alguém aí que também gosta de baralho cigano, clica aqui no aviãozinho e chama para estar aqui com a gente, aprendendo na nossa live. Eu tirei a carta da semana para mim, o que quer dizer? Eu tirei a carta da semana para mim, o que quer dizer? Que carta, Virgínia? Teria que saber que carta. Raposa. Raposa em que área, Dorva? Então, assim, ó, eu quero um conselho sobre que área? Para que a raposa seja o seu conselho. Conselho em que área, gente? Vamos lá. Virgínia, carta do coração. Como carta da semana, pede para você estar mais atenta às suas emoções, né? Ao que você está sentindo, ao que está acontecendo internamente. A gente se preocupa muito com o que está externo e deixa de se preocupar com o que está interno, tá? Então, tem que olhar para o que está interno. O que está acontecendo aí com as suas emoções? Então, cuide das suas emoções essa semana. Fique atenta às suas emoções, tá bom? Vamos lá. Alguém me pediu a carta da raposa como conselho e outra pessoa me pediu a carta do urso. Da raposa já me falaram que é no trabalho e a do urso seria em qual área, tá? Então vamos lá, ó. A raposa. Então alguém entra em contato com você e fala: olha, eu quero um conselho sobre o meu trabalho, sobre a minha área do trabalho. E sai a raposa. A raposa como está funcionando a live? A live você me fala uma carta que você quer entender o conselho, tá? A nossa live aqui, ela é de aula. Ela não é live de leitura, tá? É aula mesmo. Então você fala uma carta que você tem dúvida e a área que você tem dúvida nessa carta como conselho. Certo? Então vamos lá, a carta da raposa no trabalho. Então, se sai a carta da raposa para um conselho no trabalho, qual conselho seria? Você precisa ser estratégica, né? O trabalho está te pedindo estratégia, está te pedindo uma visão a longo prazo. Não adianta ser imediatista. As coisas nem sempre acontecem agora. As coisas às vezes levam um tempo para acontecer. Então, tem que pensar a longo prazo. A raposa, ela não toma atitude agora, ela toma atitude a longo prazo. Outro conselho que ela pode te dar no trabalho: fique atenta. Pode ter alguém te observando de longe e esse alguém pode querer te passar a perna. Então, é alguém que está te observando de longe. Então, precisa estar atenta para que você não seja pega de surpresa. Por quê? Porque essa pessoa não se mostra. Ela tá ali só observando e esperando que você cometa um deslize para poder dar o bote. Então, cuidado. A raposa traz o cuidado e traz a estratégia para o trabalho. Ela pede as duas coisas, tá? O urso é em que área? E a âncora em que área, gente? Vamos, me ajuda aí. Urso em que área? Gisele, em que área você quer o urso? E a âncora, em que área da vida? Vamos lá, gente. Carta e a área da vida do conselho pra gente poder ver. Urso em que área? Se alguém mais quer o urso e colocar a área aqui, também tá tudo bem. Urso em que área? E âncora em que área?
que bom, obrigada. Então vamos lá, ó. Não colocaram a área, eu vou falar aqui do urso na amizade, tá? Então vamos lá, olha. Quando a carta do urso. Então eu quero um conselho sobre as minhas amizades, tá? Eu tô dando conselho, tá, Simone? Eu não tô colocando duas cartas. Então o urso atrás do homem vai depender muito do tipo de tiragem que você tá fazendo. Não é simplesmente estar atrás. Tem vários tipos de tiragem. 2, 3, 5, 7, 12, 36 cartas. Então é mais complicado, tá? Não tem como eu te falar, o urso atrás do homem é isso. Pode ser garra, pode ser força, como pode ser uma pessoa possessiva, depende do tipo de leitura que você tá fazendo, tá? Então vamos lá, o urso na amizade. Então eu quero saber como que tá a minha amizade aí, né? Como eu sou, né? Quanto às minhas amizades. E vem o urso. O urso, ele mostra que você é extremamente protetor e ciumento, né? Com os seus amigos, com as pessoas a seu redor. Então ele traz essa proteção e esse ciúme. Agora, olha só como muda, gente. E se fosse no trabalho? O urso na casa do trabalho, né, na questão de trabalho, quando vem uma questão de trabalho como conselho, pede o quê? Pede garra, pede determinação, pede força, né? Pede para que você não fique parado, porque o urso também tem a tendência a hibernar, ficar parado, a não se mover, né? Pede aí a autoridade, para que você mostre a sua autoridade sem se tornar tirano. Então essa é o grande desafio do urso, mostrar a sua autoridade sem se tornar tirano, certo? Lua no amor, vamos chegar lá então. Vamos achar a lua aqui. A âncora, vocês querem saber da âncora em que área da vida, gente? Fala pra mim. Âncora em que área da vida? Boa noite, tudo bem? Ó, a lua no amor, tá? A lua no amor, o que que ela fala? Vai depender muito, mas como conselho, eu vou pedir para você não se iludir, né? Olha, quando a lua sai ali no amor como um conselho, cuidado para que você não esteja se iludindo. Cuidado para que você não esteja criando uma expectativa, né? Um sonho irreal. Às vezes eu estou buscando uma coisa, entende? E projetando aquilo na outra pessoa, esperando que a outra pessoa me dê exatamente o que eu estou buscando. Então tem que tomar cuidado com a lua como conselho no amor. Fala de sentimento? Fala. Tem sentimento ali? Tem. Mas esse sentimento pode não ser o que você está esperando. Pode não ser o que você está buscando. Então tem que tomar cuidado. Oi Maria, que bom ver você aqui, quanto tempo? A âncora no trabalho. A âncora no trabalho, ela fala de estabilidade, tá? Ela traz uma profissão, um emprego, uma situação estável. E aí, qual que seria o cuidado da âncora no trabalho? Cuidado para que essa estabilidade não se torne estagnação. Então, eu deixo de buscar, deixo de crescer, deixo de fazer, né? E aí eu me torno algo estagnado e não estável. Então, ela fala da estabilidade, é a carta que representa o trabalho. Então, é uma carta extremamente positiva para o trabalho, mas tem que tomar cuidado para que essa estabilidade que você tem não deixe você confiante o suficiente para que você estagne, para que você não saia do lugar. Então tem que tomar esse cuidado. Já te falo qual a diferença do chicote. No meu baralho eu leio a lua como desilusão e instabilidade. A desilusão ela até traz, instabilidade para mim é muito mais as nuvens, tá? A lua também pode trazer uma desilusão, mas não sozinha. Sozinha eu não vejo ela como desilusão, não, tá? Eu vejo muito mais como essa projeção, essa ilusão do que desilusão, tá? A desilusão vem quando ela está acompanhada. O chicote, qual a diferença? Então, a diferença do urso para o chicote é que o urso, ele tem o poder.
né? Então, a pessoa que tem o urso ali como arquétipo, ele já é o chefe, ele já é o poderoso. Então, ele tem que mostrar esse poder, ele tem que mostrar essa força, ele tem que mostrar essa garra, ele tem que mostrar essa determinação no trabalho, sem se tornar tirano. Quem tem o chicote é alguém que não tem o poder, detém o poder naquele momento. Essa é a diferença. Então, o chicote, eu te dou. Então, vamos lá, ó. O urso é o dono da empresa. O chicote é o gerente. Entende? Então, ninguém vai me tirar o cargo do urso. O urso, ele tá sempre acima. Ele já tem o poder. Ele tem aquela função bem estabelecida. O do chicote, ele tá ganhando a função. Tá recebendo o chicote, tá recebendo o direito de ter o poder. Porque quem tá com o chicote na mão tem o poder, mas nem sempre é a mesma pessoa que tem o chicote na mão. Às vezes é uma, às vezes é outra, tá? Agora, se o urso tiver o chicote, ele é tirano. Então, se o dono aqui, que é o urso, tiver junto com o chicote, se sair essa casadinha aqui, ó, é uma pessoa tirana, tá? Agora, o chicote, então eu tenho o poder. Nesse momento eu tenho o poder. Então, eu posso estar sendo promovido, eu posso estar recebendo aí uma promoção, um aumento de salário ou alguma função que me dê mais poder. E eu tenho que tomar cuidado para que nesse poder, nessa função, eu não tenha, não me torne autoritário, não me torne mandão, não queira controlar tudo e a todos, tá? Então, o conselho do chicote para o trabalho e do urso é muito semelhante. Tem que tomar cuidado com a tirania, principalmente se os dois vierem juntos, porque ambos são controladores, tá? Ambos querem controlar a situação. A diferença é que quem tá com o chicote mostra que quer controlar, quero controlar mesmo. Quem é o urso mostra o controle em forma de cuidado. Então, eu não estou te controlando, eu estou cuidando, mas é aquele cuidado que sufoca, mesmo no trabalho. Veja se ficou claro. Isso, lado sombra da âncora pode ser sim a estagnação. Nunca sei quando a carta da criança é sobre filhos ou sobre algo novo no amor. Vai depender da pergunta. Se eu não tô perguntando de filho, ela não tá falando de filho. A não ser na mesa real. E aí não é no amor que você olha, é outra casa. No financeiro, quando sai a cruz e a cobra. No financeiro, sai a cruz, a cobra, o caminho, os caminhos para a mulher. Simone, hoje a gente vai falar só de conselho. Eu não vou fazer junção, porque a gente vai sair do foco e depois para voltar para o foco complica, tá? Então a gente não vai fazer uniões, a gente vai ficar nos significados, tá? Agora, uma coisa importante, gente. Um monte de carta precisa de técnica. Um monte de carta precisa de técnica. E aqui a pergunta sobre criança e amor é outra coisa. Se eu tô perguntando, a minha pergunta é sobre amor, como tá meu relacionamento, se meu relacionamento tá bem, vai dar certo, não vai dar certo, não tá falando de criança. Eu não tô perguntando se eu tô grávida. E aí a gente fica caçando coisa onde não tem. Agora, numa mesa real é diferente. Numa mesa real pode sim aparecer uma gravidez. Só que aí não é na casa do amor. Então, aonde eu vejo o amor na mesa real, não é o mesmo lugar que eu vejo uma possível gravidez, tá? Então, a gente tem que entender que a pergunta justamente serve para isso, para te guiar. Agora, a gente sair falando o que a gente acredita que pode ser perigoso e a gente acaba tomando aí algumas rasteiras, tá? Eu já ouvi várias histórias de afirmações como você isso, você aquilo, você tem que operar do útero e chegar lá a pessoa não ter nada. Então, cuidado. Ela não te perguntou isso, não tem por que você meter o bedelho e responder, gente. Cuidado. Certo? Virgínia, eu quis dizer algo inicial. Não entendi, Virgínia. Não entendi, na verdade. Me fala de novo que eu não entendi. A cruz no conselho do dia. A cruz no conselho do dia, o que ela tá falando? Para que você esteja aberta a enfrentar as dificuldades do dia a dia. A gente normalmente enfrenta as dificuldades fazendo o quê?
reclamando. Nós temos o hábito de reclamar. Nós somos pessoas que reclamamos muito. E a cruz, ela fala o quê? Seja resiliente. Para de reclamar. Agradece essas dificuldades que estão aparecendo, porque essas dificuldades são para o seu crescimento. Essas dificuldades é para que você alcance algo que você está buscando. Então você precisa ter resiliência, você precisa ter fé e parar de reclamar, porque reclamar é pedir 2 vezes e você está pedindo 2 vezes algo que você não quer. Então a cruz, ela fala muito disso, de enfrentar eu não gosto nem da palavra dificuldade, mas a palavra não me vem à mente agora. Mas enfrentar esses desafios, tá? Que estão pela frente no seu dia, com resiliência, com amor no coração, com gratidão, com fé, para que você possa terminar o seu dia em paz consigo mesmo. Se você passar o dia reclamando, resmungando, murmurando, praguejando, porque o seu dia tá cheio de dificuldades, o que vai acontecer? Você vai acabar o seu dia mal. Então a cruz, ela não é para te parar, ela é para que você evolua. Ela está ali como uma prova, né? Então é uma provação, eu preciso passar por essa prova para passar de ano. Então vai ser um dia difícil? Vai, mas você precisa ter resiliência nesse dia, tá? Cegonha no amor. A cegonha, ela traz a novidade, né? Então a cegonha é uma carta de movimento e que traz algo novo para sua vida. Então a cegonha no amor tem 2 situações. Se você tá solteira, pode estar chegando algo novo na sua vida, alguém aí para preencher esse lugar aí no seu coração. Agora, se você já tem alguém, pode ser uma transformação. Você pode estar saindo ali de um namoro para um noivado, de só ficar para se relacionar, né? E se você está esperando alguém voltar, do tipo, não, eu tô separada, a gente tá brigado e eu estou querendo saber se essa pessoa volta para minha vida. A cegonha fala que sim, porque ela é uma ave migratória. Então ela vai, mas ela volta pro ninho. Agora fiquei em dúvida. Quando alguém pede um conselho, é possível ver com apenas uma carta? Eu fazia com 5. É possível ver com apenas uma carta, mas você faz com quantas você quiser, tá tudo bem? Mas um conselho rápido pode ser só com uma carta. Então vai depender. Depende de cada cartomante. Ninguém é igual a ninguém. Você pode dar um conselho com uma carta, você pode dar um conselho com 2, com 3, com 5 eu acho muito. Com 5 pra mim é uma leitura, não é um conselho. Mas tá tudo bem se você usa 5. Não tem problema algum. Desde que você tenha uma noção do que você tá fazendo. Começo, meio e fim. Por quê? Porque não adianta eu só jogar 5 cartas na mesa para dar um conselho. Quando você tem mais de 2, 3 cartas, você precisa de uma técnica. Então, você vai ter que ter uma técnica ali para que você dê um conselho. Então, sempre a primeira carta vai estar falando disso, sempre a segunda vai estar falando daquilo, sempre a terceira vai estar falando daquilo. Por quê? Porque senão eu trago algo muito geral e a tendência de eu errar é muito grande. Por isso que existem as técnicas, elas não existem à toa, né? Agora, um conselho com 2, 3 cartas, você pode só unir. Então, eu faço a união das 3 cartas e levo um conselho. E com uma carta, você também consegue. Uma carta, ela conta muita história, né? Uma carta, ela traz uma infinidade de questionamentos para você mesmo. Então, quando você pega uma carta e começa a se olhar, você entende o quanto você pode aconselhar com uma carta. Porque quando eu pego, por exemplo, aqui a carta do urso, né? Que é a que tá aqui, eu começo a olhar para mim e eu começo a me perguntar, gente, eu sou tirana? Eu sou ciumenta, eu sou extremamente protetora, eu quero controlar tudo, eu sou controladora. Então, quando eu começo a me olhar, eu vou saber o que falar para o meu cliente. Cuidado, não seja controlador. Cuidado com essa proteção, porque essa proteção às vezes sufoca. De repente, você está se sentindo protegendo a outra pessoa e, na verdade, você está sufocando. Ciúme não é proteção. Cuidado. Cuidado, porque isso pode, lá na frente, estragar seu relacionamento. Isso é um conselho do urso no amor. Certo? Outra carta? Vamos lá. Quem tem?
Ninguém mais? Pronto, acabou? Quando vocês colocam aqui pra mim qual é a próxima carta, para os meus alunos que eu sei que estão aqui, né? E para quem já adquiriu os guias do Cartas que Falam, no máximo até segunda-feira vai sair o 5º guia de combinação, tá? Então, o 5º guia de combinação até segunda-feira já está na plataforma. São 3 áreas da vida: saúde, propósito e espiritualidade, da carta 13 até a 24, tá? Então é a segunda parte da combinação. Então é a 5ª parte, na verdade, né? A gente tem 3 de 5 áreas e 1 de 3 áreas. Já estamos indo pro segundo. Até segunda-feira vai estar na plataforma, tá? Então fiquem de olho, porque tem atualização chegando. Que bom, obrigado, Carla. Que bom, Deia, que você ficou feliz. Tá chegando. Tá tudo no forno, gente, mas esse tá saindo do forno. Tem mais aí pra chegar. Carta 27, conselho do dia. A carta 27 é a carta da carta. Como conselho do dia, pede para que você, de repente, depende, né? Mas assim, ó, pra mim, ela mostra o quê? Que eu posso ter alguma situação que eu precise prestar atenção no que eu estou lendo. Entende? É receber uma mensagem de alguém no WhatsApp, por exemplo, e prestar atenção no que eu tô lendo. Não me deixar agir pelo meu impulso, pelas minhas emoções e fixar no que está escrito. Por quê, gente? A gente muitas vezes lê uma mensagem e leva para o coraçãozinho, né? Leva para o emocional. Como assim, Daiane, para o emocional? Você fala assim, ó: amor, hoje eu não vou poder ir aí. Preciso trabalhar, tô com um acúmulo de trabalho, vou sair muito tarde daqui. Eu leio o quê? Não sou prioridade. Quem garante que tá trabalhando mesmo? Entende? Então, assim, presta atenção nas mensagens que você vai receber. Não leva para o que você sente. Leia e entenda o que a pessoa quer te dizer. A carta, ela fala de mensagens claras, de convites, né? Então, você pode receber um convite, mas você também pode receber uma mensagem clara, do tipo: não vou, não posso. Entenda isso. Não leve isso pro pessoal e fique magoada. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, simplesmente não pode, né? Simplesmente, naquele momento, não dá, tá? E outra coisa que ela pode estar dizendo é que se você tem aí algum processo, algo que você precisa assinar, algum contrato que esteja próximo aí, esse contrato pode sair essa semana que você precise assinar. Nuvens no amor, né? Na semana não, né? No dia, porque o conselho é do dia. Nuvens no amor. Mostra muita turbulência, Sila. Por quê? Porque mostra medo, mostra insegurança, mostra que eu não estou vendo esse amor com clareza. Eu não estou vendo esse amor de forma nítida. É como se tivesse alguma coisa ali que me traz uma turbulência que eu não enxergo além, né? As nuvens, ela tampa o sol. Então é como se tivesse algo aqui atrás que eu não consigo enxergar. E isso me traz o quê? Medo, me traz insegurança, me traz turbulência, tanto mental quanto emocional. Então, no amor, as nuvens vai trazer essa insegurança, esse medo, essa turbulência. Mas uma coisa é muito importante: toda nuvem passa. E aí, a intensidade que ela vai morar dentro de você, é você que coloca. Eu sei que eu tô insegura, eu sei que eu tô com medo, eu sei que eu não estou enxergando, mas eu vou fazer disso um dilúvio, ou eu vou simplesmente deixar ela passar, né? Então, o tamanho do estrago a gente que faz, mas ela tá falando de insegurança e de medo. A carta do coração no quê? Navio no amor. O navio no amor, ela pode estar falando de um amor chegando, né? Porque o navio traz... pode estar falando de mudanças no relacionamento. Então, é um relacionamento que precisa aí passar por algumas mudanças, né? Mudanças lentas, tá? Sempre é lento a mudança do navio. E aí, quando você vai dar um conselho do navio, olha, você precisa passar por algumas mudanças aí nessa parte emocional, nessa parte de relacionamento, até para que essa pessoa possa chegar na sua vida, mas use essas mudanças a seu favor, cresça e aprenda no percurso.
né? A gente espera o navio chegar no porto porque é onde a gente quer chegar. Mas e toda essa imensidão? O que que eu aprendi aqui nessa imensidão? O que que eu aprendi nessa viagem, né? Então, se permita aprender nessa viagem, se permita se abrir, se permita aprender a olhar para suas emoções. Tem muita água nesse navio, né? Então, olha para dentro, né? É um momento de muita reflexão. O navio, essa lentidão, ele te traz reflexão e te explica que a conquista lá do porto, ou seja, chegar nesse amor que você está buscando, é importante, mas a jornada para chegar até ele é mais. Por quê? Porque se eu consigo crescer, amadurecer, ser uma pessoa mais segura, gostar mais de mim, ter mais autoestima, eu vou entrar nesse amor como? Muito melhor do que se eu for uma pessoa imatura e insegura. Então, use essa jornada para o seu crescimento. Cobra no amor. Cuidado, cuidado que você pode estar sendo seduzida por alguém que não é o que diz. Jardim na área profissional, network, gente. Quando o jardim sai na área profissional, tá falando de network, tá falando de divulgação do seu trabalho. Então, a gente precisa tanto divulgar o nosso trabalho, né, quanto conversar com mais pessoas. Buscar, eu tô desempregada, então vai bater de porta em porta e entregar currículo. O jardim tá te pedindo esse movimento social. Eu quero aprender, eu tô no momento que eu quero vender o meu produto. Network, conheça pessoas e faça uma boa divulgação. Então, o jardim tá falando da necessidade de você se abrir e aprender, tá? Carta 32, a lua no trabalho, tá? A lua no trabalho, ela fala o quê? Ela fala muitas vezes que você tá passando por uma fase de instabilidade, uma fase de... nem é instabilidade, mas uma fase assim, alguma situação difícil que você pode estar passando, mas é só uma fase, vai passar. Ela pode estar falando para você esperar, por quê? Porque a lua traz a gestação, então muitas vezes você precisa esperar o tempo. Às vezes você está numa ansiedade de resolver e não vai adiantar, desacelera, espera, tudo tem seu tempo, tá? Se esse trabalho é algo que está nascendo, principalmente, então eu estou montando um negócio, a lua vai estar pedindo para você tomar cuidado para não acelerar o processo, né? Não adianta nascer prematuro, então geste, né? Use esse gestar, cuide, alimente, se proteja, para daí você abrir. Então a lua também fala desse antes, né, de abrir uma empresa, e também fala para você ter um certo cuidado, não se iludir, né, com falsas promessas, não se iludir com olha, esse mês você vai ser promovida, né, e você sente que não vai, não se iluda, tá? Também pede muito aí para que a gente não se iluda, certo? Vamos lá. A carta do Sol é positiva. Sim. Podemos falar que ela é a carta mais positiva do baralho cigano? Para mim, é uma das. Eu não vejo nenhuma como a mais, tá? Mas o Sol, os peixes, porque traz prosperidade. Qual mais? Que eu vejo. O trevo é muito positivo, porque traz oportunidades rápidas. Então, assim, tem várias cartas positivas, tá? O lírio traz maturidade, a chave traz solução. Então, assim, não posso... Pra mim, não é a mais, porque eu não vejo nenhuma carta mais do que a outra. Mas ela é extremamente positiva. Porém, ela tem o seu lado sombra. Na personalidade, nem sempre a pessoa é presunçosa. É uma pessoa que sabe se posicionar, é uma pessoa forte, é uma pessoa potente, é uma pessoa que resolve. Nem sempre ela é presunçosa. Essa pessoa vai ser presunçosa quando essa carta estiver negativa. Então, é uma posição negativa no baralho e eu quero saber a personalidade dessa pessoa, aí ela pode ser presunçosa. Caso contrário, ela é uma pessoa super potente, cheia de energia, que vai, resolve, faz e acontece. Então, uma pessoa de ação, que resolve os problemas, tá? Não é uma pessoa presunçosa. Presunçosa somente no negativo.
E no negativo, o Sol também ofusca. Então, se o Sol está numa posição negativa, vai falar do quê? Ou de falta de clareza, ou de uma clareza demais que ofusca. Então, às vezes, você não está vendo a verdade que está na sua cara. Então, o Sol, ele tem essas duas facetas. O Sol, quando bate direto no olho, ele te cega. Então, às vezes, a verdade está na sua cara e você não vê. Então, vai depender da posição da tiragem, tá? Mas não fala só da pessoa presunçosa, entende? Fala de pessoas dinâmicas aí. Pronto, já falei. A lua também pode iluminar e dar visibilidade a algo? Não, porque a lua não ilumina nada, ela é iluminada. A lua não tem luz, a luz é do sol. Então, a lua, ela é uma ilusão justamente por isso, ela não tem luz. A luz é do sol. O brilho da lua é emprestado. Então, se você está brilhando pelo brilho da lua, você está brilhando com o brilho do outro, tá? Então, isso é uma faceta da lua. Então, eu vou ter sucesso, né? E aí vem a lua e fala assim, olha, cuidado, porque você pode estar buscando sucesso com o brilho do outro. Porque a lua não brilha. A lua é uma ilusão, quem brilha é o sol. E aí o sol empresta sua luz para a lua. A cegonha traz mudanças, muitas mudanças, e mudanças transformadoras. Não são pequenas mudanças. Não são aquelas mudanças do tipo do cavaleiro, né? Que eu mudo de sala, eu mudo os meus móveis de lugar. Não, traz mudanças tipo, você está grávida. E aí, né? Vai ter que mudar toda a sua vida, meu bem. Não é do dia... não é tão simples ser mãe, é uma mudança transformadora na vida. Então ela traz esse tipo de mudança que transforma, não só uma gravidez, mas essas mudanças que transformam. De nada. Nossa, muito esclarecedor, obrigada. Muito bem. Dúvidas? Vamos lá, gente. Se tiver dúvida, só colocar aqui. Então, enquanto vocês me colocam as dúvidas de vocês, vou para os nossos recadinhos. Que eu vi que chegou gente depois. Quem já tem os guias do Cartas que Falam, no máximo até segunda-feira tem atualização na plataforma, tá? O quinto guia de combinações. Então já tem 4, tá saindo o 5º guia das áreas amor, espiritualidade e saúde. Então fique atento para poder ir lá e baixar o seu guia, tá? Quem ainda não adquiriu e quiser adquirir, eu vou deixar o link nos stories. Outra coisa, gente, para quem tá começando no baralho cigano, tem ainda dificuldade, não sabe se quer ou não seguir por esse caminho, não conhece técnica nenhuma, eu criei um livro digital, A Chave do Baralho Cigano. Lá você vai encontrar o significado das 36 cartas em 5 áreas da vida diferentes, no positivo e no negativo, e mais 6 técnicas, tá? Técnicas de 2 e 3 cartas que você já consegue fazer leituras com assertividade, inclusive começar a atender para quem deseja atender. Esse livro tá saindo por apenas R$ 37,90. É para você que não conhece o baralho cigano e que quer aí dar os primeiros passos, tá? Eu também vou deixar o link lá nos stories, certo? Então vamos lá, ó. A ponta pode indicar a direção? Tipo, se está abrindo ou fechando algo, depende da carta e depende da técnica, tá? A chave, por exemplo, a ponta dela, pra mim, ou na maioria das minhas cartas, ó, pra mim, a ponta dela tá pra baixo. Porque a ponta, pra mim, é isso aqui, não a lingueta, entendeu? A ponta da chave tá pra baixo. Eu vejo a chave sempre como abertura. Pra mim, ela só fecha quando ela cai numa posição ruim, né? Por quê, gente? Porque eu uso técnica, tá? Eu uso técnica. Então, por exemplo, problema e solução. Se a chave cai no problema, eu tô fechando. Então, ao invés de usar as potências que eu tenho para abrir portas, eu tô fechando portas. Se ela cai na solução, mostra o quê? Que eu tenho toda a potência, toda a competência, toda a qualificação para abrir as portas e resolver os meus problemas. Então, eu uso técnica, tá? Eu uso técnica. E aí, eu vou, numa junção, eu vou ver a posição. Se ela tá na primeira, segunda, terceira posição, né? Então, para mim, a posição principal, quando eu vou fazer uma leitura geral, onde eu não estou usando técnica, com ali 2 e 3 cartas, que é uma leitura sequencial, a carta primordial, se for a chave, é a primeira.
Então a primeira carta, ela manda nas outras. E aí vai depender das cartas ao redor, entende? Do tipo, eu tenho a solução, mas eu só tô vendo o problema se a nuvem estiver do lado. Rato no amor, é um amor que está desgastado, é um amor que está precisando de cuidados, né? Por quê? Porque quando o rato chega no amor, é um amor que está desgastando aos poucos. E isso é pior do que um grande desgaste. Isso é pior do que um grande problema. Por quê? Porque quando vem uma montanha na vida do casal, eles vão ter que parar na frente daquela montanha e resolver. Porque é um problema, eu preciso resolver esse problema. O rato não. O rato é aquele problema, aquela situação que vem, desgasta um pouquinho e vai embora. Aí volta, desgasta mais um pouquinho e vai embora. Ele vem roendo. Ele rói aqui, rói ali, rói lá e vai desgastando. E esse desgaste dentro do relacionamento faz com que esse relacionamento adoeça aos poucos. Então, o rato no relacionamento é ruim porque adoece aos poucos. Então, aquela energia, aquele amor, aquela vitalidade que a gente tinha vai se perdendo. E quando a gente percebe, às vezes já é tarde. Então, saiu o rato no amor, rebobina a fita. O que era bom no nosso relacionamento? O que era saudável e que a gente perdeu? E vai buscar reconquistar isso, tá? Por quê? Porque os ratos já tiraram a energia desses locais e essas situações, esses locais, né, dentro do seu relacionamento, ou seja, intimidade, conversa, passeios, né? Estar no momento só, vocês dois, tudo isso pode se perder, né? O rato pode tirar de você. E aí, quando ele chega, você tem que olhar para tudo isso e ir lá resolver, né? Ir lá resgatar. Livro incrível, presenteei meu aluno. Que bom, obrigado, Carla. Eu comprei. Gostou? Me conta se você gostou. Boa noite, tudo bem? E aí, meninas, mais dúvidas? Ficou claro o rato? Ficou fácil o rato agora? Tá claro? Mais alguma dúvida? Mais alguma carta em específica que vocês queiram saber? Adorei, que bom, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado, de verdade. Dúvidas sobre o rato? Ou qualquer outra carta que a gente tenha falado? Ou vocês querem saber alguma outra carta de área da vida? Enquanto isso, gente, deixa eu falar uma coisa muito... Estou lutando para aprender, kkk, mas é bem prático. Leia com calma, releia, grife. Quanto mais você grifa, mais fica fácil, tá? Faz isso que você vai ver que as coisas vão fluir melhor. O lírio, gente, o lírio, ele... Carta 20 ou carta 30? Já fiquei me perdido. Carta 20, então não é o lírio não, já. Deixa eu pegar ele aqui. Mas em que área você quer saber da carta 20? Me fala. No geral? Ou você quer alguma área específica pro jardim? Ó, o jardim, gente, ele fala do quê? De socialização. Então, se é no amor, né, tem que se encontrar, tem que sair para encontrar. Né? O amor não bate na porta. Tem que sair, né, e encontrar esse amor. Se permitir sair, se permitir receber pessoas na sua vida. Né? Se é no trabalho, networking. Né? Então, vai depender da área aí. Mas o jardim vai estar sempre falando dessa necessidade de troca, tá? E também pode estar falando aí de exposição. Então, de você precisar divulgar mais o seu trabalho, de você precisar aparecer mais, de você precisar sair mais, às vezes nem com pessoas, às vezes sair sozinha para desanuviar a cabeça, não ficar presa dentro de casa. O trevo no amor. O trevo, ele pra mim, tá? Eu sei que algumas pessoas vão falar, não, mas o trevo é pequenos obstáculos. Pra mim, o trevo é sorte, tá? Então, se você vê o trevo como sorte, você vai vê-lo no amor como oportunidades. Como um amor que
pode começar ali no momento de sorte, no momento oportuno. Então, assim, conheci aquela pessoa na hora certa, no tempo certo. Porém, ainda é frágil. Por quê? Porque é o começo, né? É o começo, é o encontro. Encontrei você, deu match, né? Assim que fala. Então, deu match. Então, é muito novo. E tudo que é muito novo, ó, o caulezinho, é frágil. Então, pede aí para que você fique atento às oportunidades que a vida está te trazendo no amor e que você não deixe esse amor continuar frágil. Encontrou? Ótimo. Agora é hora de solidificar. É hora de construir. Então, você pode encontrar um grande amor com trevo? Pode. Mas você precisa construir esse grande amor. A pessoa pode entrar na sua vida, mas a construção não vai depender do trevo, não vai depender da sorte, vai depender aí de como vocês se relacionam. Se você vê o trevo como pequenos obstáculos, vai mostrar aí algumas certas dificuldades para você chegar onde você quer quando você pensa em amor, né? Em encontrar uma pessoa, em construir esse relacionamento. Pode ter aí alguns desafios pela frente, mas são desafios pequenos e totalmente superáveis para quem vê o trevo como paus e pedras. Tá claro, você explica muito bem, que bom. A direção do cavaleiro importa? Importa dependendo da técnica, mas importa. Minha dúvida sempre é a carta em qualquer setor. A carta em qualquer setor. Então, assim, o que essa carta fala em cada área da vida, é isso? A essência da carta, gente, continua a mesma. A gente tem que aprender a colocar ela dentro das áreas da vida, né? Por exemplo, o trevo no amor, eu acabei de falar. Se fosse no trabalho, o que ele fala de oportunidades, né? Então, pode estar tendo aí pequenas oportunidades para que você melhore no seu trabalho, para que você melhore financeiramente. Mas você está olhando, porque o trevo fala que a oportunidade acontece, a sorte é rápida, mas você tem que tomar uma atitude. Não adianta a oportunidade estar na sua porta e você ficar, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ah, não. Ah, será? Já perdeu, já foi, alguém já pegou. Então, ele sempre está falando de pequenos movimentos, de pequenas oportunidades, de ação rápida, independente da área da vida. Mas o trevo fala de casualidade, algo rápido e passageiro. Se você não construir, foi o que eu disse lá. A gente pegar só o significado da carta e é isso e acabou, isso é complicado. Sabe por quê? Porque a carta ela tem 1000 facetas. Então o trevo ela é sorte, ela é oportunidade. Primeiro eu agarro essa oportunidade. Ela é passageira, claro, a oportunidade é passageira. A oportunidade não dura pra sempre. Eu não vou bater na sua porta e falar assim, oi, eu quero namorar com você. Você fala, não. Aí amanhã eu tô lá, depois de amanhã eu tô lá, depois de amanhã eu tô lá. Não quer, tem quem queira. Tchau, a oportunidade passou. Ok, é uma oportunidade passageira, é frágil. Pode ser casual, no começo é casual, eu não começo namorando, eu começo conhecendo. Agora, o que eu preciso fazer? Acabar com essa fragilidade. Eu falar para o meu cliente, olha, é um relacionamento que está chegando, mas é um relacionamento casual e frágil, eu estou sendo irresponsável. É um relacionamento inicial, é um relacionamento frágil. Mas o que eu faço para que esse relacionamento fique sólido? Né? Construa. Um relacionamento é construção. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? É rápido? Sim. É casual? Sim. É passageiro? Depende. Depende de quem vai construir. Então, tem que tomar cuidado, tá? Cuidado. A gente não tá aqui para sentenciar. A carta da carta, o envelope. A carta da carta, Renata, ela fala muito de comunicação, principalmente escrita. Mensagens de WhatsApp, documentos que você precisa assinar, contratos. Então, é uma carta que fala muito da escrita. É a comunicação, mas é uma comunicação escrita. E uma comunicação escrita tem que ser clara, então também pede essa clareza. E, num conselho, pede para que você faça o quê? Para que você entenda o que está escrito e não vá para a emoção, né? Porque se é a carta da carta que saiu para você, tá te pedindo, presta atenção no que está escrito, não vai para o seu emocional. Tem algum material sobre métodos, técnicas? Tem ideia, só que são 6 técnicas dentro do livro A Chave do Baralho Cigano, tá? R$ 37,90, tá? Lá você aprende 6 técnicas, entre técnicas de 2 cartas e de 3 cartas. Então, lá tem 6 técnicas, tá? Então, já dá para começar bem.
Mas você usou alguma técnica ou não? Ou você é só uma sequência? Vou deixar o link nos stories, mas se você precisar, você me pede que eu te mando também. Ronelli, me explica. Você usou alguma técnica ou foi só uma linha sequencial? O trevo com o caminho mostra o quê? Mostra que tem uma oportunidade, mas vocês estão em dúvidas. E essa dúvida, essa falta de decisão faz com que vocês fiquem isolados, porque a torre mostra cada um na sua. Então, tem que pensar o seguinte, o trevo mostra que tem a oportunidade, mas ao invés de vocês decidirem, vocês ficam em cima do muro. E ficar em cima do muro, cada um vai pro seu lado. Entende? Então, a fragilidade não tá no trevo, tá muito mais na dúvida do caminho. Ai, será que eu invisto? Será que eu vou? Será que eu não vou? Quando eu tenho uma dúvida, o trevo tá ali na hora, a oportunidade é agora, não é amanhã. E aí, quando eu me coloco na dúvida, quando eu não faço o movimento, quando eu não decido, eu me afasto. Tá? Porque a decisão é agora. O trevo, gente, não adianta deixar pra amanhã. Saiu o trevo é hoje, é agora, tá? E eu falo isso por mim. Quando eu resolvi sair da CLT, já contei pra vocês, vou contar de novo. Que alguém não sabe a minha história? Coloca eu aqui, quem nunca ouviu a minha história da CLT. Quando eu saí da CLT, eu sempre tive muito medo. Por quê? Porque eu sempre vivi da CLT. Então, todo quinto dia útil, aonde estava o salário? Na conta, né? Muito lindo ali o salário na conta, sempre no quinto dia útil. Então, eu tinha muito medo de faltar, muito medo de não dar conta, né? E se não der conta? E se eu não souber lidar com o dinheiro entrando todo dia? E se tiver algum dia que não entrar dinheiro? Como que eu faço? O que eu faço da minha vida, né? Só que eu não aguentava mais, eu não queria mais trabalhar com aquilo. Eu trabalhava numa farmácia, eu atendia na farmácia. E é um trabalho que você tem que empurrar, né? Eu não gosto disso, empurrar, né? Então você vai comprar um medicamento e eu te empurro uma vitamina. Eu acho isso muito ruim, isso me incomodava, ia contra os meus princípios. Então eu tava ficando doente ali, doente mesmo. Eu acordava na segunda, esperando o sábado meio-dia, né? E no domingo eu não queria dormir para não chegar a segunda. Então, para você perceber no estresse que eu tava, né? Num estresse absurdo. Mas estava lá, por quê? Porque esse dinheiro estava no quinto dia útil na conta, tá? Não quer dizer que eu fazia meu trabalho mal feito, pelo contrário, tá? Eu fazia meu trabalho muito bem feito, batia todas as metas, ganhava todas as campanhas e isso me prendia ainda mais. Por quê? Porque as campanhas, quando você atingia algumas metas, você ganhava um dinheirinho extra, né? 30, 40, 50, 100. Então, isso me ajudava financeiramente. Então, eu fazia de tudo para bater todas as metas, mesmo por aqui, tá? E aí, só que eu não aguentava mais, eu tava ficando doente. Aí eu peguei meu baralho, né? Eu já fazia algumas leituras, mas bem poucas mesmo. E eu tava saindo de férias. E aí eu pedi pro baralho assim, me mostra se é o caminho. É o caminho trabalhar com você? É o caminho trabalhar com o baralho? E saiu essa casadinha aqui, ó. O trevo e os peixes. Se naquele momento eu não tivesse tomado a decisão, eu não estaria aqui hoje. Entende? Na hora que eu vi essas cartas, que elas saíram pra mim dentro dessa pergunta, eu falei, agora é a hora. Então, no outro dia, eu tava saindo de férias, no outro dia não, mas na próxima semana, eu saí de férias, eu trabalhei 30 dias com baralho, vendi 30 dias de baralho, e aí, quando eu voltei a trabalhar, eu pedi as contas. Ou seja, eu tomei a decisão de trabalhar com baralho. Naquele dia eu tomei a decisão. E naquele dia eu percebi que eu conseguia, com o baralho, muito mais do que com a CLT. Né? Eu trabalhava para ganhar 2.000 e pouquinho. E eu acabei saindo no primeiro mês de trabalho com 4.500 mais ou menos. Um pouquinho mais. Só com baralho. Falei, uau, eu ganho muito mais, né? E eu ainda fiz a besteira de cumprir aviso, porque eu não queria deixar ninguém na mão. E aí eu percebi o quanto de dinheiro eu tava perdendo, porque as pessoas me procurando e eu presa na farmácia. Então eu ainda atendi à noite, durante 30 dias que eu cumpri aviso aí, pra não deixar ninguém na mão. Então assim, é agora, sabe? O trevo, ele não é pra amanhã.
Então, quando o trevo sai, eu fico na dúvida, faço, não faço, vou, não vou, perdeu. O bonde passou e você não viu. Então, o trevo é para agora. Se você não tomar a decisão, é um relacionamento que não dá certo, é um emprego que não dá certo, é uma vida que você não vai construir porque você não falou sim na hora que a oportunidade chegou. Na hora que a sorte bateu na sua porta, você virou as costas para ela. Entende? Aquela pessoa que sonha com o número da Mega e não joga, né? E aí no outro dia vai olhar, saiu todos os números que ela sonhou. Ou seja, a sorte bateu na porta e você não fez nada com isso. Tá? Então, o trevo não adianta ele bater na sua porta. Se você não tiver atitude, ela vai embora, vai para outra pessoa e bate na porta de outra pessoa. Certo? Ficou claro para todo mundo? Gostaram? Se a pessoa quer trabalhar com as cartas e sai o urso, a cegonha e os pássaros, o urso mostra que precisa do quê? De garra, determinação, ou seja, tem que estudar, tem que aprender, tem que se aprofundar, né? Tem que mergulhar. O urso inverna, então é que ela mergulha nas cartas, passa um tempo ali aprendendo. Por quê? Porque quando eu aprendo, a mudança acontece. A cegonha traz a mudança, né? E você começa a levar. O pássaro fala, você começa a levar a mensagem, tá? Então também são 3 cartas bem positivas aí. Só que começa com a parte chata, que é estudar, é se aprofundar, é aprender. Eu não acho a parte chata, mas a maioria acha. Eu acho a parte mais legal. Eu gostava muito de estudar. E estudo até hoje, todo dia. Gente, não tem um dia que eu não estude um pouco de baralho e que eu não faça uma leitura. Ah, mas e sábado? Faço. E domingo? Faço. E feriado? Faço. E dia santo? Faço. E no meu aniversário? Faço. E no aniversário da Renata? Faço. E no aniversário do Miguel? Faço. E no aniversário dos meus 2 filhos? Faço. Pelo menos uma. Pelo menos uma leitura por dia eu vou fazer. E se eu tiver de férias? Uma no hotel. Uma. Pelo menos uma eu vou fazer. Pelo menos uma eu vou fazer. Sempre. Como estudar as cartas. Eu ensino os meus alunos a sentir as cartas. Tanto que dentro do Cartas que Falam, tem meditações de cada carta para você sentir. Mas, eu não sei se você já tem, Mara, os guias do Cartas que Falam. Os guias do Cartas que Falam tem tudo sobre carta. Tudo, tudo. Combinação, todas as cartas, arquétipo, local, muita informação. Então, se você debruçar no guia do Cartas que Falam, você com certeza vai conseguir se aprimorar muito, muito, muito nas cartas. Mas muito mesmo, muito, de verdade. Então, é pegar esses guias, imprimir, baixar no seu computador e mergulhar, né? Mergulhar. Ler, sentir, tá? Não fica só lendo, gente. Não pega os guias e fica só lendo como se fosse um livro. Sente, né? O aprendizado, ele começa aqui, mas ele se materializa aqui. Então, eu li sobre a carta do cavaleiro. Para, 5, 10 minutos, pensa. E o que mais? Aonde mais esse cavaleiro me leva? Fecha o olho, e se eu fosse o cavaleiro? Entende? Então, você vai mergulhando cada vez mais. Os guias te ajudam muito, muito mesmo, nesse mergulho, tá? E dentro do Cartas que Falam, você tem as meditações com muita profundidade e o meu apoio ali. E quando sai a cruz para ler cartas, missão, Virgínia, tá esperando o quê? A cruz fala de missão, meu bem. Desafios, tem desafios, mas é sua missão. A cruz fala de propósito, gente. E a carta do baralho cigano, o quê? É a carta do propósito. Vamos lá. Você atende online? Somente online, Simone, 100% online. Material riquíssimo. Obrigado, Deia. Quanto mais nos conectamos com o baralho, mais ele passa a ser nossa extensão. Exatamente. Onde consigo esses guias? Nos meus stories tem o link. Você pode também me chamar no direct, Maristela, que eu te mando o link, tá? Ou pode me chamar direto no meu WhatsApp, que tem também no link da bio. Fale direto comigo, você consegue falar direto comigo no WhatsApp. Então, você consegue por todos esses canais. Me chama aqui no direct que eu mando pra você, que eu acho que é o jeito mais fácil. Tá na hora da professora escrever o seu próprio livro pra gente estudar. Olha, já é um livro, gente. Já é um livro, é só juntar tudo. Só falta por um pouquinho mais de...
Fazer das técnicas, né? Quem sabe sai aí um guia só de técnicas mais pra frente. Quem sabe, não é promessa. Meus sonhos, viver disso. Mas tenho vergonha de cobrar. Ronelli, seguinte. Então, vamos lá. Se eu não cobro, eu estou me metendo na vida do outro. Você já ouviu isso? Quando eu não cobro uma leitura, eu estou me intrometendo na sua vida. Quando eu cobro, eu estou prestando um serviço. E isso faz toda a diferença. Porque as pessoas falam assim, eu não pego carga energética do meu cliente se você cobra, não. Por quê? Porque você não está se metendo. Então, se o seu cliente está com problema, se o seu cliente está com obsessão, se o seu cliente está pesado, é um problema dele, porque você não está se metendo. Ele chegou e falou, Ronelli, faz esse favor para mim, né? Lê essa carta, você fala, faço sim, fulano, custa tanto. Ele fala, tá bom. Ele te paga, ou seja, nesse momento, você criou uma proteção energética. Por quê? Porque para o universo você está trabalhando. Você não está se metendo. Quando eu faço um favor para uma pessoa com o baralho, eu estou interferindo, enfiando o dedo na vida dele, eu posso estar comprando uma briga que não é minha. Então, o cobrar te protege. Pensa nisso que você começa a cobrar. Aonde estão os guias das cartas que falam? Tem nos meus stories, para que você, o link, já tá lá até. Tem nos meus, no meu, na minha bio, e você pode me chamar no direct, que eu te mando o link. Desde que comprei, leio. Releio e faço anotações. Que maravilha, daí essa é a ideia. É mergulhar mesmo. Uma noite serena. Fica com Deus, Maria. Tô com saudade. Obrigada, de nada. Eu perguntei esses dias se eu poderia trabalhar com o baralho um dia. Saiu o lírio, o cigano e a cruz. Então, mostra que, sim, porque a cruz é propósito, mas o lírio pede maturidade, né? Maturidade e racionalidade. Então, você tem que aprender com a razão, ter uma maturidade e sentir também o seu baralho, para que lá na frente você possa cumprir seu propósito. Amanhã inicio os estudos contigo, Dai, muito feliz. Eu também, muito feliz de ter você no Cartas que Falam. É um livro mesmo. Nossa, interessante, muito obrigada por esclarecer. De nada. Certo, gente? Então, por hoje é isso. Vou tirar uma cartinha pra gente finalizar. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre o livro, né? A Chave do Baralho Cigano. Nele tem, o significado das cartas e 6 técnicas. E quem tiver dúvida também sobre os guias, pode me chamar no privado, pode me chamar no WhatsApp. E quem tiver interesse em mergulhar dentro do Cartas que Falam, né, vivenciar as cartas de forma diferente, meditativa, com meu acompanhamento de perto, me chama no privado que eu te mostro todas as opções, tá bom? Vamos lá. Vamos tirar aqui uma cartinha para a nossa live de hoje. Eu que agradeço, Carla, eu que agradeço. Gente, a Carla, ela é incrível, tá? Alguém precisar aí de terapeuta floral, pode correr aqui na Carla, que ela é incrível. Olha a Elza falando que gostou do livro. E, gente, o livro tem 6 técnicas, mas são técnicas práticas, de fácil aprendizado, que você consegue colocar em prática muito rápido, tá? E o significado das cartas não é significado de livreto, tá? São 5 áreas diferentes, o significado no positivo e no negativo de cada uma das cartas. Então, e tá por R$ 37,90. R$ 37,90, tá? Todas as cartas, mais 6 técnicas dentro do livro. R$ 37,90, tá? Super barato. É pra ninguém ficar de fora mesmo. Aquela coisa, não tenho condição de jeito nenhum. O livro, você já começa a fazer as suas leituras, já começa a ganhar dinheiro para poder vir fazer o curso completo. Então, bora lá. E não, olha, eu gosto dessa carta. Gosto, mesmo não sendo uma carta positiva. E vamos lá por quê? As nuvens. O que as nuvens trazem? Elas trazem momentos de instabilidade, momentos de turbulência, momentos que nos desafiam. E aí, o que ela me traz? Tá? As nuvens, ela traz pra mim o seguinte: às vezes a gente
Tem aquele dia de trovão, né? É trovão, 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 mas não caiu uma gota d'água. Nenhuma gota d'água. E tem dias que cai um dilúvio. Tem dias que a tempestade traz muito estrago, alagamentos, destruição. E aí eu fico perguntando assim, quando ela sai, qual que eu quero ser? Eu quero fazer barulho? Eu quero esperar a chuva mansa passar? Ou eu quero trazer destruição? E o que você quer ser? Qual tempestade você vai ser? Às vezes a gente traz uma destruição tão grande sem necessidade. Sem necessidade. A gente vem vomitando, trazendo toda a nossa ira, toda a nossa raiva, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança. E aí, quando passa, a gente fala, que eu fiz? Por que eu fui fazer isso? E nisso, o que acontece? Relacionamentos acabam, brigas acontecem. Vale a pena ser tempestade destruidora? Se eu posso ser chuva branda? A chuva vem com nuvens escuras, mas faz o que? Alimenta o solo. Volta a florir, volta a ficar verde, volta a ter vida. E por que você quer destruir? Por que você quer causar enchentes e alagamentos? Então pensa, que tipo de nuvem você quer ser? Toda nuvem passa. Toda. Agora, se você não esperar passar e quiser virar tempestade, tem que arcar com as consequências dessa tempestade. Então, respira que passa. Respira. E ao invés de reclamar, de ficar chateada, vai lá fora e olha as plantas floridas. Olha a primavera chegando, né? E veja o quanto uma chuva aquece, né, o nosso coração, lava a nossa alma e traz vida para as nossas plantas. Seja chuva branda. Escolha ser chuva branda. Porque quando a gente vira tempestade, a gente tem que lidar com a destruição que a gente causou. Certo? Muito obrigada. O livro, alguém me perguntou como ele chega. Ele é em PDF, tá? Aí você pode imprimir ou você pode baixar no seu celular. E se houver a necessidade de alguma atualização, você recebe atualização durante um ano. O WhatsApp, passo, é o 67, quem quiser anotar, 99119 6205. 67 99119 6205. Então, quem quiser falar direto comigo, esse é o meu número, tá? É só entrar em contato e falar aqui direto comigo. E, gente, sempre tenho que trazer isso. As minhas alunas já estão atendendo, tá? Dentro dos meus stories está escrito assim, essa eu indico. Entra lá, marca a sua consulta, agenda, elas estão aptas a te atender. Então, entra, agenda a sua consulta com elas e aproveita e segue elas. Porque, gente, nós precisamos de 1000 pessoas para poder fazermos live. E as minhas alunas têm muito conhecimento, muita coisa para passar para vocês. Elas querem poder trazer carta do dia, elas querem poder trazer conselhos, direcionamentos e não conseguem porque não tem 1000 seguidores. Aqui nós somos 15.000. Nesse momento, ao vivo tem 20 pessoas. Se essas 20 pessoas for lá e seguir, são 20 pessoas a menos que elas precisam amanhã. Então vai lá, aproveita, né? É um gesto de retribuição. Segue, tá lá. Essa eu indico. Família Cartas que Falam, tá tudo nos destaques. Segue um por um, para que eles possam chegar às 1000 pessoas, né? E trazer aqui ainda mais do baralho cigano para vocês, tá bom? Eu que dou esse direcionamento para as minhas alunas, tá? Pessoalmente. Pessoalmente. Todas as dúvidas são comigo, tá bom? Vamos lá, ó. 67, anota aí, vou falar de novo. 67, esse é o DDD, gente, eu sou de Mato Grosso do Sul. 67, 9, 9119, 6205.
De novo, 67 991 19 6205. Esse é o DDD. Esse é o DDD não, né? Esse telefone. DDD é só 67. Conseguiu pegar? Maristela, deu certo? Fala pra mim se deu certo. Meninas, muito obrigado, meninas e meninos, né, pela participação de vocês, pelo carinho de estarem aqui comigo, né, de ficarem durante toda a live aqui comigo. Então, muito, muito, muito obrigada. Sou muito grata por cada um de vocês aqui. E quem não conseguiu pegar a live toda, vai para nossa rede vizinha, vai lá, assiste, tem muito conteúdo na rede vizinha para quem tá chegando aqui agora. E aproveita e já me segue lá, tá? Também para dar uma força. Então me segue os meus alunos, marque as suas consultas, só entrar ali nos destaques que vocês vão achar ali várias pessoas já atendendo, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, eu ia falar um coração no beijo de vocês, é quase a mesma coisa. E a gente se fala na próxima quinta, às 18h18, tá bom? Beijo, até!